Bom dia. É com muita alegria, aquela felicidade que a doutrina espírita nos ensina, que acontece em determinados momentos da nossa vida. E hoje eu estou muito feliz com esse convite da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, para que nós tenhamos essa oportunidade de juntos estudar um pouquinho mais. Então, nesse clima de alegria, de felicidade e de gratidão, eu convido todos a fazermos uma prece. Vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham, aos mensageiros da paz que estão presentes aqui nesse momento, pedindo que nos instruam, nos iluminem, para que os ensinamentos dessa manhã calem fundo no nosso coração, sejam gravados na nossa consciência e nos ajudem a ter um momento melhor nessa encarnação. Que assim seja. Bom, meus amigos, nosso tema hoje é tentação. E para entendermos como a tentação entrou na nossa vida, vamos ler um trecho desse livro, Desperte e Seja Feliz, da série psicológica do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Muitos, inclusive eu, achamos que as obras de Joana de Ângeles são difíceis de entender. Eu sempre disse que para estudar Joana precisávamos da presença de um psicólogo para desvendar o que ela dizia. Mas esse livro me surpreendeu. Joana traz de forma simples o que devemos fazer para que os problemas do nosso dia a dia sejam vencidos. Aproveito para agradecer minha amiga Fabiana Ferreira, que me presenteou com ele no Natal passado. Por sinal, o livro é o melhor presente, principalmente nos dias de hoje, por estarmos mais em casa procurando o que fazer. Vamos lá? No capítulo 6, que tem o título Reclamações Indevidas, Joana nos lembra que, antes de mergulhares no corpo denso de carne, porque te utilizavas da consciência lúcida, rogaste aos benfeitores do teu destino as oportunidades de crescimento mediante a redenção pessoal. Reconhecidas as tuas tendências e compreendias quanto se te faziam indispensáveis os programas iluminativos. Assim, considerando a urgência da meditação, a fim de que pudesses agir com equilíbrio em novos comprometimentos morais. Por mais te possas surpreender agora, naquele ensejo suplicaste a presença da aflição, vez que outra, da enfermidade periodicamente, dos testemunhos morais frequentes, de modo que a consciência não se esquecesse da fragilidade da vida física, nem da peculiaridade evolutiva do homem, que ocorre quase sempre através da dor. Os teus mentores espirituais avivaram que não terias resistência para os embates rudes na jornada carnal. No entanto, por que podias antever o futuro feliz que te aguardava, esclareceste que suportarias a cruz com sorrisos e a calúnia com perdão, o antagonismo com fé e o abandono com coragem. Foste preparado para o cometimento e tiveste o contributo da fidelidade de espíritos nobres que se ofereceram para ajudar-te na condição de genitores abnegados, ou irmãos gentis, ou companheiros de lutas devotados. Mergulhastes na névoa carnal entre júbilos e promessas, candidatando-te ao triunfo. Chega o momento da avaliação dos teus recursos através dos testemunhos. Apoia-te na coragem e recorre à fé, teus mecanismos de segurança.
O que vimos até aqui foi que tudo pelo que passamos estava programado. Houve um planejamento reencarnatório para cada um de nós. No plano espiritual, não podemos disfarçar quem somos, e a lembrança dos nossos erros é visível a todos que se dispõem a nos ajudar. Se tínhamos merecimento, pudemos opinar nesse planejamento. Portanto, alguns de nós tivemos conhecimento do que nos aconteceria ao reencarnarmos. Mas, mesmo sabendo disso, acabamos acumulando mais desafios a cada reencarnação. Isso acontece pelo nosso nível evolutivo. E quando voltamos ao planeta Terra, esses desafios se expressam como convites disfarçados de tentações. Essas tentações são obstáculos que nos impedem de progredir. Alguns desses desafios saberemos usar para a nossa evolução. Outros se transformam em pedras impedindo o nosso progresso. Como estamos falando de tentação, fomos buscar no dicionário o significado dela. Tentação é sinônimo de disposição para a prática de coisas sedutoras e censuráveis. Um desejo veemente, uma propensão. Não podemos ter dúvida. Temos essa disposição de praticar coisas sedutoras ou censuráveis, porque somos espíritos imperfeitos. Mas, como diz nosso irmão Edivaldo Kucheski, somos espíritos imperfeitos, mas esforçados. E esse esforço deve ser usado para não cairmos em tentações, como rezamos na oração do Pai Nosso. Mas a vida, sem tentações ou testes de avaliação moral, perderia a finalidade a que nos propomos: resgatar nossos débitos conosco e com nossos irmãos. São débitos que contraímos por ignorância ou por aquele esquecimento providencial das leis divinas. Mesmo não tendo estudado as leis divinas, elas estão gravadas em nossa consciência e nós temos pelo menos uma ideia do que é certo e do que é errado. Se prestarmos atenção, veremos que as tentações são armadilhas para produzir conflitos e desordens físicas e mentais. Estamos cercados de tentações. As que podem passar despercebidas são as tentações do orgulho e do egoísmo. Quando temos algum conhecimento e o compartilhamos, é o orgulho bom. Mas quando queremos ser reconhecidos por saber o que o outro não sabe, esse é o orgulho que ainda precisa ser trabalhado. Da mesma forma, se não compartilhamos esse conhecimento, estamos sendo extremamente egoístas. Reconhecer isso não nos faz melhor que ninguém, porque só quando vencermos o orgulho e o egoísmo teremos condições de evoluir. Entre as tentações que nos cercam, encontramos diariamente aquelas propagandas na TV, onde jovens belos e alegres, com seus corpos perfeitos, nos hipnotizam e nos fazem desejar o produto oferecido. Lembram do que está no dicionário? O desejo veemente, sinônimo de tentação? E nesse momento de pandemia, então, a internet está mais presente do que nunca no nosso dia a dia. Se eu pesquisar sobre um produto, mesmo que seja só por curiosidade, imediatamente sou bombardeado com ofertas desse produto. Ah, então a culpa é do pessoal que faz essas propagandas. Na verdade, é uma oportunidade que surgiu para atingir um público que não vai mais às compras. Como também é uma oportunidade para o pessoal que trabalha com propaganda desenvolver suas habilidades. E o Brasil está entre os países que mais recebem prêmios pela qualidade de suas propagandas. Então, somos tentados por propagandas direcionadas aos nossos desejos? Nem sempre é dessa forma. Nós mesmos buscamos produtos que não precisamos. Por exemplo, vejo um aparelho de cozinha que parece facilitar minha vida. Eu sempre fiz determinada receita sem esse aparelho. Mas veja, ele nem gasta eletricidade.
e eu me deixo levar. E ainda assim, mesmo pedindo no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, nós caímos. Ou melhor, vamos ao encontro dela. Quer dizer que Deus está nos deixando cair em tentação? Lembremos que Deus não faz por nós. A tentação existe, mas para não cairmos nela, Deus nos deu o livre-arbítrio, exatamente para que possamos optar. Se nós não sabemos usar o livre-arbítrio para nos proteger das tentações, de quem é a culpa? Dos espíritos? Por incrível que pareça, mesmo que diga não acreditar em espíritos, muita gente coloca a culpa neles. Ouvimos isso até mesmo entre aqueles que se dizem espíritas, porque está no Livro dos Espíritos. A questão 459 diz que os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginamos. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Quando eu estava na escola, havia uma matéria muito interessante e que aqui se faz necessária para muitos: interpretação de textos. E João Evangelista nos alertou sobre isso em 1862, quando mandou essa mensagem: pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado, e os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Precisamos analisar o que está escrito. Para aqueles que levam o que está escrito ao pé da letra, a culpa é dos obsessores. Isso é tão frequente que os próprios espíritos pediram para que paremos de colocar a culpa neles por tudo que nos acontece. Mas, como assumir nossos erros é muito difícil, precisamos culpar alguém. Foi fulano que me induziu a fazer tal coisa. Só estamos mostrando o quanto somos fracos, suscetíveis a opiniões alheias e o quanto eles são fortes. Isso fica muito claro quando as pessoas ouvem uma opinião e acatam sem contestar. Novamente, a necessidade de análise. Isso acontece principalmente se a opinião for de alguém que julgam influente. E nós acreditamos que somos influentes e tendemos a impor nossas opiniões. A tentação do orgulho se manifestando. Sempre haverá alguém que acate nossas ideias sem contestar, porque simpatiza conosco, porque tem sintonia com nossas ideias, porque não quer pensar. Como coordenadora de grupo de estudo na Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz, percebo o perigo disso. Se não souber colocar um ensinamento, ele pode ser mal interpretado e causar graves problemas. Uma vez lançada, a palavra não pode ser retirada. Posso até tentar corrigir o que disse, mas ela está gravada na memória de quem me ouviu. Uma passagem de Jesus sobre o que estamos falando, de interpretação de texto, aceitar sem analisar e imposição de ideias, é a história de Judas Iscariotes. Judas, embora amasse Jesus, achava que ele não tinha pulso suficientemente forte para quebrar o domínio romano que pesava sobre Israel e não seria capaz de abolir a escravidão que oprimia o povo. Vamos lembrar que tanto Judas quanto Jesus eram escravos dos romanos. Em sua limitada visão, Judas acreditava que somente ele, Judas, poderia ajudar Jesus. E por acreditar em suas ideias, Judas arquitetou um plano. Ele entregaria Jesus aos sacerdotes e reuniria o povo para libertá-lo. Judas esperava que Jesus se revoltasse e comandasse uma rebelião. Ao procurar os sacerdotes, foram feitas as mais variadas promessas, mas nada aconteceu como Judas supunha. Jesus foi humilhado, torturado e conduzido à cruz. Desesperado, Judas ainda voltou ao sinédrio, admitindo ter se equivocado. E, humilhado, percebeu que o mal não poderia ser reparado. Fugir pareceu ser a saída mais fácil, e Judas tirou a própria vida.
Mas de que se foge? De quem e para onde? Judas pretendia escapar da própria consciência e, por abandonar a vida, acabou mergulhando nas trevas densas, onde permaneceu por longo e doloroso período. Na doutrina espírita, ao falar de suicidas, somos informados de que eles reencarnam com essa tendência e que podem voltar a cometer esse ato contra si próprios, a tentação de não mais sofrer. Provavelmente tem experiências espiritual, a influência espiritual a tentá-los, e aqueles que encarnam na família deles precisam estar atentos. Mas não lembramos do que foi programado, se quem está conosco tem essa tendência. Por isso, precisamos observar com cuidado nossos filhos e irmãos e perceber em suas atitudes a tendência ao isolamento, à tristeza, à falta de comunicação. São sinais que podem passar despercebidos por serem muito comuns nos jovens. O que podemos fazer? Orar e vigiar. Se for alguém com tendência ao suicídio, podemos ajudá-lo a resistir, atraindo bons espíritos para tentar mantê-lo no caminho do bem. No caso de Judas, ele teria sido influenciado por maus espíritos? Provavelmente. Naquela época, a espiritualidade estava em polvorosa, porque o próprio Cristo estava aqui. E Judas foi um instrumento perfeito para que eles desestabilizassem o povo que era influenciado por Jesus. Isso ficou bem claro no momento em que o Cristo foi levado perante a multidão para que determinassem seu destino. Aquela multidão comportou-se como era esperado? É comum todos terem a mesma opinião? Na verdade, eles foram influenciados uns pelos outros e pelos maus espíritos que estavam ali. Vemos aqui a tentação de pertencer a um grupo, de ser aceito por ele. É o conhecido efeito manada, que é a nossa tendência de repetir ações feitas por outras pessoas, ainda mais se essa pessoa for alguém que admiramos. O nome efeito manada é dado pela semelhança com o que ocorre no reino animal, onde é comum que todos os integrantes de um grupo, uma manada, sigam atrás dos indivíduos mais fortes para terem mais chances de sobreviver ao ataque de um predador. Mas quando ocorre com os humanos, os efeitos podem não ser tão positivos, como aconteceu com Jesus. E esse efeito manada ocorre ainda hoje. Vemos certas pessoas que, por terem baixa autoestima, querem se igualar a ídolos que consideram um modelo de perfeição. Quando esse ídolo se submete a algum procedimento para melhorar sua aparência, seus fãs também se submetem a esses procedimentos. Infelizmente para eles, cada organismo reage de uma forma e o resultado pode deixar a desejar. E nas redes sociais, vemos que muitas coisas acabam se tornando populares simplesmente pelo fato de terem seguidores e não por terem alguma qualidade ou relevância. Quando os aplicativos surgiram, por exemplo, tivemos a oportunidade de estar conectados e as selfies se tornaram muito importantes para certas pessoas. Foi quando o efeito manada tomou força em fotos com os famigerados biquinhos. Toda moça, para ser incluída nesse mundo virtual, precisava tirar uma selfie, uma foto de si mesma fazendo biquinho. Isso diminuiu bastante, mas ainda se vê essa necessidade de exposição, de ser aceito, de mostrar o que não é, mas que inconscientemente gostaria de ser. Vocês conhecem a parábola do amor perfeito, aquela florzinha? Nela vamos encontrar essa necessidade de ser o que não é, de ser o que o outro é. Um rei foi ao jardim e encontrou as árvores, arbustos e flores definhando e morrendo. O carvalho disse que estava morrendo porque não podia ser tão alto quanto o pinheiro. Já o pinheiro murchava porque era incapaz de dar uvas como a parreira. E a parreira morria
porque não podia desabrochar com uma roseira. Então, ele encontrou uma planta florida e viçosa. Era o amor perfeito, que lhe disse: supus que quando me plantou, você queria um amor perfeito. Se quisesse um carvalho, uma parreira ou uma roseira, os teria plantado. Então pensei que, como não posso ser ninguém além de mim mesmo, tentarei sê-lo da melhor maneira possível. Dessa forma, aquele amor perfeito se sobressaía em toda a região, único, belo e imponente. Você já percebeu que quando Deus nos criou, Ele nos fez com características próprias? Somos seus filhos amados, com dons, sentimentos e sonhos únicos. Muitas vezes, decepcionados com a realidade, com os acontecimentos, nos deixamos levar pela mentira da inutilidade e somos paralisados. Tentam nos fazer acreditar que somos desnecessários e até mesmo incapazes, mas infelizmente a maioria dos homens desconhece a si próprios e acreditam que não estão aptos para se melhorar. É a tentação da invigilância, quando deixamos que outros determinem o que fazermos e pensarmos. A doutrina espírita nos mostra que somos espíritos imperfeitos em busca de evolução, de nos tornarmos melhores a cada dia. No Livro dos Espíritos, na questão 919, encontramos essa resposta para que os espíritos deram a Kardec quando ele perguntou: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? A atração do mal é uma grande tentação. E os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E quantas histórias ouvimos de irmãos que se deixam cair em tentação por não estarem atentos ao caminho que estão tomando. E isso é o que acontece conosco quando não nos conhecemos. Julgamos e culpamos os demais por tudo que nos acontece. Nem Deus se livra do nosso julgamento. E nós rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Quando que nós queremos mesmo é que seja feita a nossa vontade, porque não entendemos que Deus quer o melhor para nós. Ele nos envia conselhos por amigos e parentes, mas decidimos que estamos no comando da nossa vida e deixamos o bom senso de lado. Deus ainda não se dá por vencido. Ele nos deu um espírito protetor, mas também nos recusamos a ouvir seus conselhos. E nossos espíritos protetores estão tendo muito trabalho conosco nesses tempos de pandemia, quando as informações estão muito desencontradas e não temos certeza se estamos agindo da melhor forma para nós e para os outros. Fazer isolamento ou não? Tomar vacina ou não? O mais básico, usar máscara ou não? Os bons espíritos têm nos aconselhado, mas até esses conselhos estamos colocando em dúvida. Por quê? Porque somos como o apóstolo Tomé, precisamos ver para crer. Preferimos nos manter na nossa zona de conforto. Se eu estou bem, ok. Se o outro se deu mal, alguma coisa ele fez para merecer isso. Como somos inferiores, julgando de novo. Não lembramos do que Jesus nos ensinou: não julgueis para não serdes julgados. E como temos visto muita gente se comportando de maneira que consideramos inadequada para os dias atuais, continuamos julgando. Jesus nos ensinou que somos todos irmãos e sabemos que o nosso irmão tem o direito de agir como quiser, mesmo que com isso esteja colocando outras vidas em risco. Então vamos simplesmente aceitar esse comportamento? Vamos ficar criticando sem fazer nada? Aqui lembramos da parábola do joio e do trigo, em que o fazendeiro deixou que a erva daninha crescesse entre o trigo para somente ser separada na época da colheita. Por quê? Quem conhece o joio, quem já viu a figura do joio, sabe que ele é muito parecido com o trigo. E somente olhos atentos podem diferenciá-los. O fazendeiro fez isso para não prejudicar o trigo enquanto arrancassem a erva daninha. Podemos entender que aquele nosso irmão que achamos que estava agindo errado seria a erva daninha.
Na verdade, ela não cresce somente entre nós. Também somos ervas daninhas quando não respeitamos o tempo de cada um. Casos como esse fazem com que muitos contestem a doutrina espírita por acreditarem que somos muito pacatos, respeitando o tempo de cada um. Mas no caso dos irmãos que agem diferente do que é prudente, sabemos que aceitar o que pode prejudicar não é ser espírita. Ser espírita é usar esses comportamentos como exemplos do que não devemos fazer e, acima de tudo, não censurar e tentar ajudar. Se não conseguirmos ajudar, vamos procurar não somente orar, pedindo, esperando por bênçãos. Iluminados pelo Evangelho de Jesus, vamos agir em favor desse irmão, para que encontre o caminho que o leve ao crescimento espiritual. Jesus nos deu um exemplo simples de como não julgar levados pela opinião alheia na conhecida passagem da mulher adúltera. Procurando colocar Jesus numa situação em que ele se contradissesse, os sacerdotes trouxeram até ele uma mulher que fora pega em flagrante adultério e perguntaram se a lei de apedrejá-la deveria ser cumprida. Sem se abalar, Jesus disse que quem estivesse sem pecados poderia atirar a primeira pedra. Aqueles que já estavam prontos para apedrejá-la largaram as pedras e se retiraram. Novamente, o efeito da manada. E vimos que ele pode nos levar a cometer atos criminosos. Mas quando somos induzidos a fazer algo bom, isso não é reconhecido como uma tentação, mas como algo positivo. Unidos, podemos criar um efeito manada positivo, fazendo luz onde estejamos atuando e servindo em nome de Jesus. Falamos muito de tentação hoje, e a do orgulho esteve muito presente, porque é a que mais nos ronda. O que podemos fazer para fugir das tentações? Podemos começar buscando informações de fontes fidedignas, mesmo que sejamos rotulados como piegas ou do contra. É necessário contestar com razão. Assim podemos ajudar a quem não se dispõe a pensar antes de falar, ou postar no caso das redes sociais. É o que acontece quando são divulgadas as fake news, aquelas notícias falsas que destroem nossa paz interior porque nos envolvem em sintonias do mal. Assim, podemos tornar o ambiente em que vivemos mais tranquilo, mais agradável e atrair os bons espíritos para junto de nós. Vamos cuidar de nós e dos que estão conosco. Sejamos agradáveis, gentis, amigos. Convide os encarnados e os desencarnados para participarem com você do Evangelho no Lar. Aqueles 15 minutos semanais para estudar os ensinamentos de Jesus. Na nossa Casa Espírita, sempre, também oferecemos vários cursos e palestras online e fazemos atendimento fraterno via telefone. São informações de qualidade e consolo tão necessários nesse tempo de pandemia. E também, vamos mostrar respeito pelo outro? Talvez não seja o momento dele aceitar nossas sugestões, mas nosso exemplo vai ajudar, porque a semente plantada um dia vai brotar. Vamos encerrar com essa história, que consta do folclore japonês e ilustra bem sobre como o exemplo nos afeta. Tempos atrás, em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube desse lugar e decidiu visitá-lo. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada com suas olheirinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros 1000 pequenos e felizes cãezinhos, todos com suas caudas balançando tão rapidamente quanto a dele. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou: que lugar maravilhoso! Voltarei sempre um montão de vezes. Nesse mesmo vilarejo, outro cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro,
decidiu visitar a casa. Escalou lentamente as escadas e olhou através da porta entreaberta. Quando viu que 1000 olhares hostis de cães lhe olhavam fixamente. Rosnou e mostrou os dentes, e ficou horrorizado ao ver 1000 cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, ele pensou: que lugar horrível, nunca mais volto aqui. Todos os rostos do mundo são espelhos. Que tipo de reflexos você vê no rosto das pessoas que você encontra? E mais importante, que tipo de reflexos, que tipo de rosto as pessoas encontram em você? Podemos oferecer sorrisos sinceros e desinteressados, diálogos edificantes, e assim alterar o humor daqueles que nos cercam. Podemos optar por fechar a cara e nem sequer cumprimentar aqueles que se aproximam. A doutrina espírita nos ensina que sempre seremos os mais rapidamente beneficiados quando a nossa conduta estiver voltada para o bem-estar de todos. Essa capacidade de controlar impulsos e educar emoções manterá longe de nós aquelas tentações que nos cercam. Quando surgirem as dificuldades naturais, recordemos de Jesus. Ele também foi tentado e nos ensinou que se a tentação é um fenômeno humano, a resistência contra o mal é uma conquista divina. Vamos superar as tentações com disposição e vontade, buscando por pensamentos positivos, orando e vigiando, ajudando e aceitando ajuda. Lembremos, uma tentação precisa encontrar ressonância em nós para se estabelecer. Agradeço muito o tempo que vocês dedicaram a essa palestra e convido vocês agora para fazermos uma prece de encerramento. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus nosso Pai por esses momentos que tivemos de reflexão e aprendizado, buscando colocar em prática os bons ensinamentos do nosso Mestre, para que tenhamos um porvir mais tranquilo, nesse momento que é tão difícil que a nossa humanidade está passando, que o nosso planeta está passando, em que precisamos de bons pensamentos, boas vibrações. Vamos mandar a todos os nossos irmãos um abraço fraterno, para que eles se sintam abençoados, acolhidos, consolados e tenham a certeza de que Deus nosso Pai está conosco. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Muito obrigada e até uma próxima vez.